Boa tarde a todos. Hoje, domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Um dia de descanso tranquilo e aproveitando aqui a tardinha, vamos fazer uma pequena análise aqui da, do valor das ações da Tesla, expressa em reais por unidade, fechou na B3 ou equivalente, né? Porque essa ação ela fica em dólar nos Estados Unidos, mas nós conseguimos comprar ações da Tesla aqui na B3, o equivalente dela a R$ 63,06 foi o fechamento da sexta-feira do dia 14. Então, por que nós trazemos aqui atenção ao valor da ação da Tesla? Porque ela tem uma grande volatilidade. Nós vemos aqui que num dia, apenas na sexta-feira, ela variou 1,45%. Então é uma variação expressiva para um dia. Para quem investe em CDI, CDB, LCA, poupança, então isso aí é um percentual muito expressivo para um dia, esse 1,45%, porque esses outros investimentos aí, ele tem aí 0,8 por mês. Então, você precisa esperar 30 dias para ganhar 0,8%. A ação da Tesla varia aí 1%, 2%, 3%, 5%, 7% num dia. Mas você poderia me perguntar, né? Mas aqui está 1% negativo, né? Você poderia perder 1%, 1,45% no dia. Sim, quando você investe em ações, você pode, é variável e é um risco, né? Há um risco maior, justamente atrelado à rentabilidade, né? Então, quanto maior a rentabilidade, também maior o risco. Então, você tem uma alavanca proporcional ao seu nível de alavancagem, né? Ao seu montante investido. Então, se você investiu 100 mil reais aqui, no início do dia, no final do dia você tem uma perda aí de R$ 1.450, né? 1,45% no dia. Se aumentasse esse mesmo percentual, você teria um ganho aí de R$ 1.450 em apenas um dia, com R$ 100 mil investido. Então, numa alavancagem dessa, você vê que a rentabilidade ela é expressiva. E nós chamamos essa oscilação, essa variação aí de volatilidade, né? Então Tesla é uma empresa que suas ações têm uma volatilidade muito grande. Vamos ver aqui, por exemplo, em 5 dias. Nos últimos 5 dias, né, durante a semana, de segunda a sexta, ela variou 2,38% negativo. É ruim. Depois eu vou voltar a falar sobre essa questão do negativo, né? Vamos ver em um mês. Em um mês, 19%. Então, se você tivesse aplicado dinheiro na poupança, você teria ganhado 0,8%. Se você tivesse aplicado na Tesla, você perderia 19% no mês. Vamos ver nos últimos 6 meses. Se você tivesse aplicado em ações da Tesla nos últimos 6 meses, você teria ganhado 69,97%. 70% seria a sua rentabilidade. Se você tivesse deixado o dinheiro na poupança ou CDB, você teria aí no máximo 10%, no máximo 10%. 10% nada, 6%, né? Porque são 6 meses. Você teria no máximo 5, 6%.
em 6 meses. Aqui nós estamos falando em 6 meses na ação da Tesla, subiu 70%. Tá? Então você vê que é uma volatilidade muito grande. Né? Quando nós olhamos aqui no curto período de tempo, ele tem uma oscilação de perda, 5 dias. Se bem que nesses 5 dias aqui, ó, você vê, vamos olhar no gráfico agora, você vê uma oscilação para baixo e para cima. Bom, agora que vem a questão. É totalmente ruim uma ação que desvaloriza? Não é totalmente ruim. Por quê? Porque se você conseguir prever essa tendência de queda, se você tivesse começado o dia e vendido aqui 100 mil reais em ações, vendido, você entraria vendido, né? Porque você teria essa perspectiva de queda, no final do dia você compraria a mesma quantidade de ações, né? Ficaria com a posição zerada e sobraria no seu bolso aqui R$ 1.450. Então, mesmo a ação em queda, você pode ganhar com ela em queda, tá? Desde que você esteja na posição de vendido. Tá? Então você vê, não é a questão se está subindo ou se está caindo, né? Se está descendo, não importa. O que importa é a sua posição. Você precisa estar na mesma direção dos acontecimentos. Né? Você tem que, se você tem uma confiança de que vai cair, você entrar vendido, você ganha, nesse caso. Se você tem uma impressão de que ela vai subir, então você compra e fica comprado, né? É interessante que quando você investe a longo prazo, né, aí você tem que olhar outras questões aqui, né? Não é só essa oscilação aqui, né? Você tem que olhar a questão financeira da empresa, a perspectiva, seus investimentos, como que a empresa está investindo. Então, mesmo que você tenha um investimento a longo prazo, qual a diferença? A diferença é que no curtíssimo prazo você tem que realizar a sua operação num período curto de tempo, num dia, em 5 dias, né? No curto prazo. Agora, quando você começa a pensar em um mês, 6 meses, você já está pensando mais num longo prazo, né? Então, essas oscilações aqui, elas não são tão significativas quando você investe no longo prazo, né? Então, quem investiu na ação da Tesla aqui há 6 meses atrás pagou R$40, R$37, e hoje a ação está valendo R$63. Né? Então, mesmo que tenha e você percebe que essa queda, nós estamos falando de um dia, 5 dias aqui, quando você olha numa visão mais ampla, né, ela não é tão expressiva aqui comparado com o que ela subiu. Então, aqui entra um primeiro conceito aqui que a gente tem que pensar, né? Ela está talvez corrigindo, né? Corrigindo o valor. E aí você começa a perceber alguns pontos, né, importantes, né? Por exemplo, você olha aqui, ela caiu aqui, ó, mas ela encontrou um ponto de resistência aqui, ó, em 59, né? Então, você pode, com isso, você pode pensar, né? Será que ela está reagindo aqui e ela vai agora manter essa faixa aqui entre os 59 e os 90, né? Será que ela vai ficar entre essa faixa aqui, né? Ou ela vai fazer o que fez antes aqui, ó, né? Ela caiu, encontrou uma pequena resistência, subiu, caiu, e você pode ver que ela não resiste e atravessa novamente essa linha de resistência aqui. Ela cai nesse patamar aqui. Mas ela encontra uma outra linha de resistência aqui, sobe, né? Nós chamamos de linha de resistência aqui também. Então, aqui que está mostrando aqui uma tendência aqui, né?
que ela ficaria aí entre 64 e 59, né? 64 e 59. Mas como ela está no meio aqui, está com 63, aqui está entre esses dois pontos, a grande pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com as ações da Tesla, o valor da ação da Tesla, nessa semana? Amanhã é dia 17. O que esperamos para esta semana da ação da Tesla? Ela vai retomar o crescimento aqui, né? Essa tendência, ela está nesse momento, a tendência de curto prazo aqui é de alta, né? Uma tendência de curto prazo. Se você olhar num prazo mais longo um pouquinho, ela ainda está em queda, né? Mas se você olhar num prazo mais longo ainda, né, ó, ela está reagindo, e aí vem a pergunta, né? É momento de investir? Será que é momento de investir, que ela vai retomar o crescimento? Né? Olhando aqui em 6 meses, né, o que deve acontecer com a ação da Tesla? Ela cai para esse patamar de 40, 50, 40? Ou ela retoma seu crescimento anterior e continua crescendo, né? Essa é a grande pergunta, tá? Aí, ação da Tesla. Eu gosto muito, eu gosto de volatilidade, né? Eu gosto, e se você tiver a percepção correta das coisas que estão acontecendo, você pode ganhar dinheiro, né? Se você errar, você pode perder dinheiro também. Tá certo? É o risco, né? Risco versus rentabilidade.